A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Laura Villarreal, que é diretora da Unidade de Negócio de Ruminantes da MSD Saúde Animal. O tema da nossa entrevista será: a pecuária brasileira entra na era da inteligência artificial. Laura, prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigada, Divino. Um prazer estar aqui com você hoje. Você fala direto de onde, Laura? Estou aqui em São Paulo. A nossa casa matriz é aqui em São Paulo. A matriz fica em São Paulo. A MSD é uma empresa brasileira, ela é estrangeira. Conta um pouco da história dessa empresa para gente. Na verdade, a MSD é uma multinacional, ela é uma empresa americana. Ela tem duas vertentes, o Divino. Ela tem a parte de saúde humana e nós estamos na parte de saúde animal. Então, na área de saúde animal, estamos em todos os países do mundo, em quase todos os países do mundo, seja com operação própria ou seja com via distribuição através de terceiros. E nessa parte de saúde animal, nós temos um compromisso muito forte com a ciência, com o cuidado da saúde dos animais e a melhoria da vida das pessoas. E nós trabalhamos com todas as unidades de negócios, isto é, todas as espécies. Pecuária, que é a área que eu estou responsável hoje. Temos a área de avicultura, a área de suinocultura, a área de pequenos animais e a área de aquicultura, o Divino. Feito. Laura, o que pecuária e inteligência artificial tem a ver uma coisa com a outra? Todo, Divino, todo. Eu justamente estava pensando agora há pouco, estava lembrando, eu sou colombiana, estudei veterinária na Colômbia, e eu sou filha de pecuarista, Divino. Então eu estava lembrando o que foi aquela minha época na qual eu acompanhava meu pai na fazenda, eu estudava veterinária, e eu lembro ainda hoje, meu pai ainda trabalha na fazenda, ele ainda cuida dos seus animais, das suas coisas, e eu lembro muito que estou tendo uma oportunidade maravilhosa de conseguir ver a divisão de épocas entre uma pecuária, que era uma pecuária onde o olho do dono valia muito, e hoje ainda vale demais, mas esse olho de dono, ele está vindo a ficar mais forte, mais acurado, graças à tecnologia, graças à inteligência artificial, que está fazendo com que ele consiga tirar mais dados e deixar um pouco de lado apenas a intuição, entendeu? Então, eu acho que ela hoje em dia, isso tem tudo a ver. Se a gente for pensar que o Brasil é o país número um em exportação de carne de gado no mundo e o segundo país produtor, e chegamos até aqui com muito trabalho, imagine, com muito trabalho, com muito esforço, com muita área, com muita evolução, com muito conhecimento. Imagine o que a gente vai conseguir levar este mercado daqui para frente, graças à tecnologia, graças à inteligência artificial, que veio ajudar essa produção, né? Na verdade, o que é a agricultura, a pecuária? Estou tão acostumado a falar agricultura de precisão, né? E é tão raro a gente falar ainda de pecuária de precisão. O que é a pecuária de precisão? A pecuária de precisão basicamente é trabalhar com a pecuária como foi trabalhada até agora, só que com o uso de dados. Os dados são os que vão falar para o pecuarista o que ele tem que fazer, qual que é a melhor decisão a ser tomada. Então, sim, de novo, a intuição e o conhecimento e o dia a dia das pessoas que trabalham com a pecuária, ele continua sendo muito importante, mas agora ela vem a ser reforçado com fatos e dados, né? Que venham a falar para esse pecuarista, para esse negócio, para esse mercado: olha, é melhor ir para cá por conta desse motivo, dados. Antes, a gente não fala mais de pecuária sem falar de gestão. E para você poder falar de gestão, o Divino, a gente tem que falar de indivíduo. E para a gente poder falar de indivíduo, a gente precisa de tecnologia. E a melhor tecnologia que existe hoje para poder falar de indivíduo hoje na pecuária está toda na orelha do animal, através de identificadores que permitam individualizar cada animal.
Antes a gente falava muito da média. E na média, no final do dia, o bom ficava fazendo o trabalho pelo ruim e a média baixava. Hoje a gente não fala de rebanho, hoje a gente pode falar de indivíduo. Isso é a pecuária de precisão na minha perspectiva, Divino. Mas quando a gente fala em termos práticos, o que que muda em termos de manejo? Você falou que é a junção daquela pecuária que já era feita antes com dados que vieram depois, né? Uhum. E é até interessante porque várias outras vezes a gente já falou sobre dados aqui. Dados por si só não querem dizer nada, né? Eles só têm valor a partir do momento que você metrifica, que você utiliza esses dados para alguma coisa. Vamos lá, em termos do manejo, o que que muda? Divino, antes de ir para lá, você sabe que eu tinha um líder que eu admiro muito, que ele falava para mim assim: aquilo que não é possível de ser medido, aquilo que não tem métrica, não existe. E eu sempre tenho isso na minha cabeça. Eu preciso trazer números, eu preciso mensurar para que aquilo que estou trabalhando, que estou seguindo, que estou avaliando, ele realmente exista, né? E aí, quando você fala o que é isso realmente, o que significa na prática, vamos voltar um pouquinho lá atrás e vamos lembrar quais são quais são os 4 pilares para a pecuária. Quais são os principais pilares para a pecuária? Pilar número 1, a nutrição. Pilar número 2, genética. Pilar número 3, sanidade. Pilar número 4, tecnologia, certo? Hoje é amplamente conhecido que o pilar de genética e o pilar da nutrição, eles são muito importantes para o negócio, para a pecuária, né? Eles são necessários, eles são indispensáveis e todo mundo sabe disso. No caso do pilar sanidade e tecnologia, ainda estamos trabalhando para que todo mundo entenda que eles são tão necessários quanto os outros 2 que eu mencionei. Por quê, o Divino? A genética é aquilo que dá o potencial para o negócio, para a pecuária que está lá no campo. A genética é o que dá o potencial. A nutrição é a que permite explorar esse potencial. A sanidade é a que protege esse investimento, ou seja, protege todo o investimento feito em genética e nutrição. Mas a tecnologia, Divino, é a que consegue conectar isso tudo e transforma dados em eficiência, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ter bem claros. Sanidade, genética, nutrição e tecnologia, sendo que este último que vai conectar e vai transformar dados em insights, em decisões. Então, no final do dia, como que isso funciona? Vamos falar do gado de leite, por exemplo. Quando a gente fala o que muda, antes a gente tirava muitas decisões relacionadas com bem-estar animal, relacionadas a conforto do animal, relacionadas à reprodução, enfim, relacionadas à sanidade baseadas no nosso olho. Eu sou veterinária. E eu estudei veterinária na época em que hoje, perdão, vou voltar. Quando você vai no médico, você consegue falar para o médico o que você tem. Dói aqui, dói cá, tá doendo aqui a orelha. Você consegue falar com ele. O médico consegue te ouvir. Hoje, a tecnologia na veterinária, ela permite você conversar com o animal. Antes, nós não tínhamos isso. Então, pensando na produção de leite, o Divino, a tecnologia vem fazer isso, vem nos permitir ter essa conversa com o animal. A tecnologia, por exemplo, os colares de monitoramento que existem hoje no mercado, eles vão permitir com que sejam mensurados se o animal está ruminando, se o animal está com desconforto térmico, se o animal está caminhando menos, se o animal está com temperatura alta. Tudo isso é a conversa do animal com você. E o que está mudando no final do dia? Está mudando a facilidade do produtor de tomar as decisões. Para o animal, ele não muda nada. Coloca um colar, acabou. Show! Olha um negócio que interessante, bem prático, Divino. Faz umas 2 ou 3 semanas atrás, nós estávamos nos Estados Unidos, visitando umas grandes fazendas lá. E o dono dessa fazenda, eu acho que era uma fazenda de 14 mil animais, né, no total. Uma fazenda gigante, leiteira. E o produtor falava assim, olha, hoje em dia eu não consigo viver sem um monitoramento aqui na minha fazenda. E é tão sério isso que, às vezes, se o colar de monitoramento me fala,
olha, me dá um dado e me fala assim, ó, este animal está desconfortável, tem um comportamento alterado, e o meu tratador falar a mesma coisa, imediatamente eu trato, tá? Se o colar de monitoramento não me fala nada, ele não aponta nada, mas o meu tratador fala que o animal está com alguma alteração, eu não trato, eu prefiro esperar, eu coloco aquela vaca e coloco ela em observação. Então imagine tudo que você consegue poupar em tratamentos que você não precisa ficar colocando quando não são necessários. Imagine você no dia a dia também que, através desse colar, você consiga perceber que o animal já está começando a ter uma alteração da sua normalidade e que você consiga detectar uma doença 4 dias antes de que a doença comece a se manifestar e já seja mais difícil tratar. Isso, em termos práticos, vai ajudar muito no bem-estar animal, vai ajudar muito na produtividade, vai ajudar muito na eficiência dos animais e, portanto, vai ajudar muito no ganho desse produtor também. Isso falando em termos práticos, falando de diminuição da apresentação das doenças. Se a gente for falar também, por exemplo, o que muda na parte de reprodução, graças à utilização dessas tecnologias, dos colares, por exemplo, o produtor consegue saber de uma forma mais acurada, questão de horas, quando que é o momento perfeito para o animal ser inseminado. Então imagine também, de novo, tudo que esse produtor está sendo mais eficiente enquanto utilização de mão de obra, enquanto utilização de produtos, etc, etc. Tudo que vem relacionado com isso aí. Eu acho que, não sei se eu te respondi de forma prática que você estava perguntando, o que mudou, Divino? Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje estamos falando sobre pecuária aqui no programa. A pecuária brasileira entra na era da inteligência artificial e eu estou entrevistando Laura Villarreal, que é diretora da Unidade de Negócio de Ruminantes da MSD Saúde Animal. Qual é o perfil do produtor que vai utilizar esse tipo de equipamento, que vai utilizar essa pecuária tão avançada? Porque uma das coisas que a gente ouve muito falar é custo. Está todo mundo batendo em cima do custo, dos ganhos que estão cada vez menores, da dificuldade de investimentos. Qual é o perfil desse pecuarista, desse produtor? Boa, Divino. A primeira coisa que eu quero te falar aqui, com relação ao custo, a tecnologia vem aqui para ajudar justamente a eficiente, não sei se existe a palavra, fazer a fazenda mais eficiente. Eficientizar, eu acho que não existe, mas vai fazer a fazenda ser mais eficiente. Esse é o primeiro ponto. A tecnologia ela vai se pagar, se bem explorada, se bem utilizada, enfim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual que é o perfil do produtor que vai utilizar tecnologia? Todos. Desde a fazenda que tem, falando fazenda de leite, aqui no Brasil, 4.000 vacas, até aquele que está trabalhando com 50 vacas, por exemplo. Desde aquele produtor que trabalha com gado de corte, que está trabalhando em gado extensivo, até aquele produtor que trabalha em confinamento. Todo, com 100 animais ou com 200.000 animais. Todos têm a oportunidade de ter acesso a essa tecnologia. Agora eu vou te falar uma coisa. Antes, isso aconteceu com tudo, né? O Divino, você se lembra na época que foi lançado o telefone celular? Quem que tinha acesso a esses telefones? Na época em que foram lançados o computador portátil. Eu ainda lembro disso. Estava lembrando isso agora. Eu me lembro que foi em 1996 que eu vi por primeira vez, eu achava assim o máximo, eu vi uma menina levando um computador portátil na universidade, e a gente já, oh, maravilha, está levando um computador portátil. Em menos de 1 ano, 2 anos, eu já estava com o meu. Então, é muito rápido, tecnologia é rápida. Isso daqui também, tecnologia para pecuária não é mais um luxo, ele é necessidade, e ele tem cabimento para todo mundo. E tecnologia, nós não estamos falando só de coleira, ou de um software. Tecnologia é como nós ganhamos eficiência, melhoramos a sanidade e produzimos com mais segurança. Então, vamos lá.
relacionado a tamanho, a custos, mas o acesso existe. O modelo mudou. Nós já temos desde soluções modulares, ou seja, o pecuarista pode decidir começar pequeno e vai escalando. Nós estamos falando de modelos de negócios que não necessariamente estão falando modelo de compra e venda, de compra. Estamos falando também de modelos de assinaturas mensais. Olha como os modelos de negócio que a gente pensava que não iria chegar no mercado pecuário já chegaram. Você pode alugar todas essas tecnologias, né? Você pode pagar uma mensalidade. Estamos falando também de equipamentos mais simples, mais intuitivos. Estamos falando de plataformas que podem ser utilizadas pelo celular. Todo mundo tem um celular. Então, o produtor ele não precisa de tudo. Ele precisa daquilo que resolva o problema dele e ele precisa daquilo que faça ele ser melhor. E ele sendo melhor e ganhando mais dinheiro, sendo mais eficiente, ele vai aumentando o uso da tecnologia. A nossa responsabilidade como empresa, falo aqui no caso da MSD Saúde Animal, nós temos a responsabilidade de ajudar a que a tecnologia se democratize o mais rápido possível, né? E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Eu estou liderando o negócio da pecuária aqui na MSD, Divino, desde 2022, janeiro de 2022. Janeiro de 2022 a dezembro de 2025, você não tem noção como isso tem escalado de forma exponencial. Já está sendo democratizado. A multiplicação de número de fazendas utilizando tecnologias como identificadores individuais, como colares de monitoramento, como ferramentas lá ferramentas de sensores lá nas instalações de milk, né? É incrível, ele tem crescido muito rápido. E quando a gente fala democratizar, a gente fala, olha, vamos fazer com que isso seja mais rápido. A inserção dessa tecnologia dentro do mercado da pecuária no Brasil, parte disso vem da nossa responsabilidade de trazer modelos comerciais diferentes, trazer tecnologias que sejam adaptáveis tanto para o grande quanto para o pequeno, até nós ensinarmos ao produtor como tirar melhor proveito disso que ele está utilizando. Não adianta você utilizar uma super tecnologia se você não tira proveito dele. Aí, bobagem, né? Você não vai aproveitar o que você tem na sua mão, né? Mas eu acho assim, perfil, resumindo tudo que eu falei, Divino, o perfil é qualquer um que quiser. Qualquer um que queira melhorar a eficiência da sua produção. Bom, pelo que eu entendi, está muito mais no paradigma, na cabeça das pessoas, do que propriamente na questão de custo, né? É que nós estamos num país muito diverso, né? Nós temos todos os tamanhos de produtores, todas as idades de produtores, toda essa diversidade da pecuária, né? Inclusive uma mudança de perfil, porque assim como está acontecendo na agricultura já uma sucessão familiar há um bom tempo, na pecuária também começa a haver a sucessão, né? Começa a vir uma geração mais jovem que já nasceu, inclusive, com a tecnologia na mão. Essa mudança do perfil do pecuarista, essa, digamos assim, atualização, ela tem ajudado nessa aquisição e nesse uso da tecnologia? Sem dúvida nenhuma, Divino, sem dúvida nenhuma. As gerações mais novas, elas já nasceram com o celular na mão, né? A gente fala, o que as minhas filhas sabem, minhas filhas têm 10 anos, o que minhas filhas sabem de tecnologia é disparado muito mais do que eu sei. Eu acabei de trocar o celular e eu não sei como mexer com ele. Eu acho que eu sei mexer com 10% da funcionalidade que o celular traz. As minhas filhas não, elas já sabem tudo que tem que fazer com o celular. Elas têm 10 anos. Então, sim, falando da pecuária, sim, ele tem ajudado bastante a entrada de sangue novo dentro dos negócios, né? Mas eu vou te falar uma coisa, Divino, e eu tenho visto isso. As gerações mais antigas, né? A geração do meu pai, eles não estão ficando para trás. Eu estou falando lá da Colômbia, estou falando aqui do Brasil também. Nós temos muitos produtores que eles vêm com a gente e falam assim, olha, eu não entendo disso, mas eu já ouvi falar que isto aqui está adicionando valor, e quando a gente fala de adicionar valor e de ser mais eficiente, eu também quero, então me ensina. Entende? Então, eu não vejo que eles sejam que as gerações mais de antes, elas tenham fechado a isso. Pelo contrário. Agora, eu vou te falar uma coisa que eu acho que pode estar, eu acho que é o mais difícil quando a gente vai falar de começar com a tecnologia. Alguém me falou nestes dias, ô Laura, o que é mais difícil quando você está no karatê? Você ser cinturão branco ou você ser cinturão preto?
Aí, sem pensar, Divino, eu falei para ele, cinturão preto. É mais difícil, com certeza. Ele falou, não. É o cinturão branco. Sabe por quê, Laura? Eu falei, por quê? Falei, porque o cinturão branco, você tem um momento em que você define, você quer estudar karatê, sim ou não? Você quer investir tempo em você treinar o karatê, sim ou não? Você quer investir um tempo em saber as regras do karatê, sim ou não? Você está disposto... Então, esse processo é muito mais difícil do que o cinturão preto, que é quando você já aceitou que você vai ter que estudar, que você vai ter que treinar, que você vai ter que aprender, e você simplesmente, entre aspas, vai ter que aprimorar e melhorar. É exatamente a mesma coisa com tecnologia. A maior dificuldade que eu vejo com tecnologia hoje não é custo, não é internet, o que a internet tem em quase todo lado, não vai demorar para estar no Brasil inteiro. Então não é nada disso, não é custo, não é nada disso. A maior dificuldade é o pecuarista falar assim, deixa eu entender, deixa eu tentar. Porque, Divino, quando ele tenta, e quando ele vai, e quando ele entende todas as funcionalidades e tudo que ele pode ganhar graças à tecnologia, e que ele pode maximizar a genética, que ele pode maximizar a nutrição, que ele pode ter uma melhor sanidade e, portanto, ele pode ser mais eficiente, ele não vai parar. Faz sentido o que estou te falando, Divino? Perfeitamente, perfeitamente, com toda certeza. Agora, onde é que o produtor mais erra nessa migração do manejo tradicional para esse manejo baseado em dados? Eu não sei se é errar, Divino. Eu acho que aonde ele se decepciona mais é no começo. Porque no começo é aquilo que eu falei agora. No começo ele vai passar por um processo em que ele vai ter que entender do que ele está, o que ele está usando. Ele vai ter que entender que às vezes ele não precisa estar o tempo inteiro em cima lá dos animais, vendo um por um, enfim. Ele vai ter que entender que às vezes ele não vai precisar um veterinário que fique lá palpando todas o tempo inteiro. Às vezes ele tem que entender que não precisa ficar recolhendo todo o gado. Às vezes ele tem que entender quais são todas as funcionalidades, quais são os dados que ele está extraindo da tecnologia e como que ele produz, ele digere esses dados e transforma ele em insights que ele possa implementar na fazenda. No começo, não é algo, sendo bem transparente, não é algo que vai sair automático. Você vai ter que investir um tempo em entender e em utilizar todas as funcionalidades. Depois, isso vai virando orgânico e ele vai andando. Mas no começo, como é algo que sai do dia a dia dele, existe digamos assim, uma curva de decepção que, se ele não estiver ciente que ele vai ter que entender que não é assim automático, alguns deles têm a tendência a desistir, falar assim, olha, eu usei, não gostei, não vi a funcionalidade, estou fora. Eu acho que ele tem que ter paciência e tem que pedir ajuda, ele tem que chamar e falar assim, me explica, me mostra o que eu estou fazendo bem, o que eu não estou fazendo bem, antes dele falar assim, desisto, não quero mais, entende? Eu acho que esse é o ponto do erro, se é que a gente pode chamar desse jeito, Divino. Ou seja, ele tem que estar disposto a errar várias vezes, inclusive. Estou errando que a gente aprende, né, Divino? No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. A pecuária brasileira tem evoluído, tem crescido a cada dia mais, tem melhorado, os índices estão cada dia maiores, cada dia melhores. Logicamente que isso demanda mudança de paradigma, mudança de cabeça, mudança de atitude, e eu estou conversando hoje sobre esse assunto com a Laura Villarreal, que é médica veterinária.
Você falou da conectividade, realmente a conectividade não é problema hoje, mas uma antena de Starlink hoje está quase de graça, tá muito barato. Em qualquer lugar você coloca, né? Não precisa nem de ter energia elétrica. Você pega uma bateria de carro, qualquer coisa e coloca ali e vai funcionar. Então, isso aí não é limitação, realmente. Mas qual é a infraestrutura mínima que uma fazenda precisa de ter para começar com a utilização da internet das coisas? Isso é melhor ainda. Agora que eu for para a Colômbia nas minhas férias, eu estava falando com meu pai e a gente vai instalar alguns sistemas na fazenda. E meu pai, ele já ficou com o cabelinho em pé, porque ele falou assim: eu vou ter que ficar morando muita coisa na fazenda. Eu falei: não, pai, o senhor precisa. No caso dele, ele é produtor de Brahma, lá na Colômbia, divino. E aí eu falei assim: não, senhor, o único que precisa ter é o identificador individual eletrônico. Ele vai utilizar o identificador individual eletrônico, porque o nosso interesse lá é gestão da fazenda e facilidade, porque ele não tem muita mão de obra. Então vamos com o eletrônico. Aí o eletrônico, ele vai colocar o brinco, o identificador, é isso que ele precisa, e um leitor, que é um bastão. E é só. É só pensando no gado de corte. Agora, se a gente vai falar de gado de leite, o que realmente precisa de estrutura? Internet, algumas antenas e os colares. E só. É isso que você precisa de infraestrutura, o Divino. Por isso que eu falo que a tecnologia ela já está aberta para todo mundo, para quem quiser. E que existem, claro, tecnologias de forma modular, que você vai aumentando à medida que você quiser, que você vai conhecendo, você quiser ir melhorando. Mas o básico é isso aí que estou te falando. E como é que se identifica essa necessidade básica? A necessidade básica da melhoria depende da fazenda. Depende da fazenda, Divino. A maioria de fazendas que entra a trabalhar com tecnologia, por exemplo, com colares de monitoramento, falando do leite, muitas delas, a grande maioria, começa porque tem uma necessidade de melhorar os índices reprodutivos da fazenda, tá? Então, de fato, eles só precisam no colar. Só precisam no colar e só precisam nas antenas, não precisa mais nada. Agora, com o tempo, eles vão ir percebendo que eles melhoraram também com relação ao estresse calórico dos animais, que eles conseguiram detectar as doenças de forma mais inicial, mais cedo. Eles vão começar a perceber, olha, eu já estou utilizando hoje nas minhas vacas, mas talvez eu vou começar a utilizar nas novilhas. E amanhã eu vou começar a trabalhar nas bezerras. Porque no final do dia, olha que interessante, o Divino, a gente consegue hoje colocar inteligência artificial, colocar tecnologia em todas as etapas da fazenda, em todas as cidades dos animais. Se eu for falar que uma das cidades, dos momentos em que é indispensável a gente monitorar o tempo inteiro, baseado em fatos, baseado em dados, e não somente no olho nu, é lá na bezerra. A bezerra é um dos principais ativos que existem dentro da fazenda, certo? É o principal ativo, porque é o futuro da exploração de leite. É o que vai garantir a fazenda no futuro, certo? É o seu... Perfeito. Certo? Então, o que acontece? Às vezes, o olho do produtor, o olho da pessoa que está cuidando, ele não consegue ver tudo o que está acontecendo com essa bezerra. Então, já existe tecnologia também que você coloca na orelha da bezerrinha e ele consegue perceber se a bezerra está tendo uma alteração do comportamento dela. Se a força da mamada dela, por exemplo, ela diminuiu, diminuiu a força dessa bezerrinha, tem alguma coisa acontecendo. O sistema automaticamente começa a alertar que alguma coisa está acontecendo com ela. E isso é muito interessante, e o produtor precisa entender, isso é parte do que eu acho que é parte da educação que nós, como empresa, temos responsabilidade de levar para o produtor, parte da educação de mostrar, gente, talvez quando você for fazer conta, você vai falar assim, olha, mas esta bezerra ainda não está me produzindo, então não vai estar negativo. A bezerra hoje ela não está produzindo, mas qualquer coisa que acontecer com ela hoje, qualquer doença, qualquer problema respiratório, qualquer problema intestinal, qualquer questão maltratada ou detectada tardiamente, o impacto não vai ser somente na bezerrinha de fato. Ela vai carregar esse impacto pela vida dela e ela vai custar dinheiro lá na frente, entendeu?
Então, respondendo a tua pergunta, em que momento, quando se define a necessidade, depende da fazenda, depende do olhar do dono, do produtor ou de quem estiver lá envolvido na operação. Laura, eu tenho 1 minuto apenas, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar aqui sem ter uma resposta sua. O que vocês veem de avanço em termos de usos de tecnologia, de IA, de internet das coisas, nos próximos anos aplicados à pecuária? Ixi, isso aí é uma pergunta muito legal. O que está vindo? Nossa, tá vindo muita coisa legal, viu, o Divino? Eu acho que está vindo muita ferramenta que vai nos permitir identificar, vai nos permitir calcular o peso do gado sem que já existe, né? Só estamos aprimorando ainda. Que o animal seja pesado sem encostar nele, que ele seja pesado quando ele vai tomar água. Ou tecnologias que consigam realmente definir se o animal está começando a ter algum desconforto, que é o prelúdio de alguma doença para animais de corte, por exemplo, para animais de carne. Estão vindo muitas mais ferramentas para as becerras, tanto de corte quanto de leite. Está vindo muita ferramenta também relacionada com os equipamentos que se utilizam dentro das operações. Tudo que está vindo é com o objetivo de diminuir a mão de obra, aumentar a precisão, melhorar os insights trazidos dos dados que estão saindo dessas tecnologias, enfim, permitir com que o produtor seja mais eficiente do que ele é hoje. Eu tenho certeza que isso está vindo logo, em pouco tempo, e vai vir ajudar muito a gente. Você falou que você tinha uma última pergunta que não podia deixar de fazer. Eu posso falar a última coisa, o Divino? Pode falar. O Brasil, hoje, ele com força de braço mesmo, ele se tornou o primeiro país exportador de carne bovina no mundo. E ele é o segundo país em produção, certo? E isso é fantástico. E nós estamos mostrando para o mundo que nós somos líderes do negócio. Mas temos muito espaço ainda para a gente crescer. Se a gente considerar que Estados Unidos tem 5% do rebanho de corte no mundo, mas ele é responsável por 16% da produção. 16. E que o Brasil é responsável por 12% do rebanho do mundo, mas apenas responsável por 15% da produção, os Estados Unidos conseguem ser muito mais eficiente do que a gente. Espaço para crescer. Gado de leite. O Brasil é responsável, os Estados Unidos é responsável por 7% do rebanho leiteiro no mundo, mas é responsável por 15% da produção. Brasil é responsável por 12% do rebanho de leite do mundo, mas apenas por 4% da produção do leite mundial. Então, a tecnologia vem aqui para nos ajudar a ser mais eficientes. Se a gente já fez tudo isso até agora, com relativamente pouca tecnologia a nosso favor, pouca inteligência artificial, enfim, imagine, que foi minha frase do começo, o que nós vamos conseguir fazer daqui para frente, Divino. Laura, foi um grande privilégio conversar com você. Muito obrigado, viu? Obrigada, Divino. Prazer para mim também. É tão bom quando a gente ouve boas notícias da pecuária, né? Ouve falar do crescimento, do aperfeiçoamento, da melhoria dos índices da nossa pecuária. E isso que a Laura deixou no final. O quanto nós temos para crescer e onde nós podemos chegar. Eu conversei com a Laura Villarreal, que é diretora da Unidade de Negócio de Ruminantes da MSD Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista foi: a pecuária brasileira entra na era da inteligência artificial. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.